E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design, tô gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência na pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Sim, eu fiz a pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, a pós-graduação User Experience Design and Beyond. E aí eu vou contar o que eu tive de experiência, como foi, os pontos positivos, negativos. Vou fazer um grande review aqui para você que tem interesse em fazer pós-graduação lá, ou até mesmo uma pós-graduação semelhante, do mesmo tipo, né? Só que em outra instituição. Beleza? Vamos nessa, bora! Então, eu fiz o curso da PUC do Rio Grande do Sul, de experiência, né? User Experience Design and Beyond é o nome do curso. E eu tô esperando chegar aqui o diploma, né? Enfim, já entreguei TCC, etc. Quando chegar, inclusive, eu mando uma foto, posto uma foto no Instagram do TIFF. Então, segue lá, me segue no LinkedIn, segue o TIFF no LinkedIn, porque aí você vai ficar sabendo quando tiver a fotinho lá do certificado, tá bom? E eu vou passar para você aqui todas as informações, o máximo de informações possíveis sobre esse curso. Espero que você realmente tenha uma visão aprimorada sobre o curso e aí defina se você quer fazer esse ou não, ou até mesmo outros cursos semelhantes, né? Eu vou passar aqui a minha experiência fazendo uma pós-graduação online também. Já quero lembrar que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu vou dividir aí por capítulos. E se você tem alguma dúvida que não foi abordada nesse vídeo, você chegou no final do vídeo e viu que eu não respondi alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, beleza? E antes de adentrar no conteúdo do vídeo, só dois avisos. Primeiro, eu tenho um link aqui do Quero Bolsa para você clicar, conferir se tem algum curso de graduação, pós-graduação para você com desconto. Acessa aí, antes de qualquer coisa, clica nesse link se estiver procurando uma facul. Porque eu utilizei o Quero Bolsa na minha época de faculdade, realmente funciona. Você pode utilizar também, e aí você clica no link, você me ajuda e ainda consegue o desconto. Por fim, também tem um link da PUC do Rio Grande do Sul. Através desse link, você tem 12% de desconto na matrícula. E a Alexia começou a falar aqui. E também você me ajuda, porque eu consigo um crédito para gastar lá dentro da PUC. Então, só tem benefício, né, para mim e para você. E é importante ressaltar que, independente desses links, né, principalmente da PUC, esse vídeo não é um vídeo chapa branca. Então eu vou dar realmente a minha opinião, independente disso. Sinceramente, vocês são muito mais importantes, a minha reputação muito mais importante. Eu não vou macular isso por causa de empresa, por causa de curso, nada do tipo. Então eu tô indicando aqui porque é uma coisa, né, uma troca ali que não vai prejudicar ninguém. Se você achar interessante depois, gostei do vídeo, gostei do curso, vou fazer. Aí você clica nesse link, me ajuda, você vai ganhar o desconto e é isso, tá? Mas não tem nada a ver de chapa branca, de fazer um comercial, nada do tipo, tá bom? Vamos começar então desde o começo. Por que eu comecei? Teve algumas motivações. A primeira motivação foi realmente profissional. Eu queria ter um curso do tipo no meu currículo. Eu não sei se tem uma síndrome do impostor, quem faz faculdade assim que não é muito reconhecida na área, mas eu também ficava pensando assim, preciso ter um nome melhor no meu currículo. Apesar da PUC do Rio de Janeiro, né, ser realmente a mais forte, pelo menos a mais tradicional nessa área de design, né? Mas eu pensava, ter um nome PUC pode ser interessante. Já tinha feito um curso na PUC aqui de São Paulo de especialização também em UX, né? Só que não chegou a ser pós-graduação. E eu tinha gostado também, então associei, enfim, com a PUC do Rio Grande do Sul. Pensei que poderia ser uma boa. Lembrar que eu sou de São Paulo, tá? Eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul porque eu fiz online. A gente já vai falar mais sobre isso. Segunda motivação que eu tive realmente para fazer o curso é o aprendizado. Eu queria aprender mais sobre não só sobre o UX, né, mas sobre matérias, né, que são importantes dentro de um processo de design, dentro de um processo de experiência do usuário. Então eu também queria aprender mais. E a outra motivação é meio pessoal. Eu talvez tenha um pouco daquela questão do eterno estudante, sempre querer estudar. Eu estava até revendo meu histórico acadêmico. Parece que a cada 2, 3 anos eu tenho essa média, tava até vendo isso. A cada 2, 3 anos eu faço algum curso, né, em instituições assim, em academias e tal, então eu acabo fazendo em universidades. Meio que se eu for pegar assim, desde o meu técnico, né, até a pós-graduação, meio que tem esse intervalo assim. Eu termino depois de 2, 3 anos eu faço mais um outro curso
em universidades, em faculdades. Como que eu fiquei sabendo, né, sobre a PUC? Fiquei sabendo sobre esse curso propaganda. Eles fizeram um investimento forte na época, foi um investimento bom, assim, de marketing, né? E aí eu até conversei com o Felipe, eu acho que o Enizongo e tal, perguntei e tal, ele falou que também ia fazer, e aí eu acabei decidindo fazer. Eles realmente fizeram um bom trabalho de marketing. Eu tô falando isso porque esse curso, se eu não me engano, a minha turma é uma das primeiras, né? Não, eu tenho certeza que é uma das primeiras. Agora, eu não tenho certeza se é a primeira. Se não for a primeira, é a segunda. Sim, fica nisso. É uma turma bem nova, tá? O curso era novo. Tem alguns influencers lá, tem algumas pessoas que produzem conteúdo na área de UX que fizeram esse curso. Algumas pessoas que eu já até fiz conteúdo aqui. Tem um monte de, entre aspas, né? Tinha um monte de famosinho assim fazendo curso. Também nos professores. Já vou falar sobre isso. Sobre o pagamento, quanto que foi que eu paguei? Tava até acessando aqui para ver. Eu iniciei no curso em 2020, né? E então o curso demorou 2 anos, né, para se concluir. Apesar que eu paguei, comecei a pagar e só depois de um tempo eles começaram a publicar as aulas, né? Então não foi assim de imediato. Aí eles foram soltando as aulas também com intervalos, tá? Então não soltou tudo de uma vez. E se eu não me engano, as aulas começaram em maio de 2021, né? Então eu comecei a pagar em 2020 e aí as aulas foram em maio de 2021, que eles atrasaram, questão de pandemia e tal, etc. Então, o valor que eles estavam oferecendo no curso bruto era de R$ 13.220,40. Aí nessa promoção, nessas ações de marketing que eu falei para você, eu peguei o desconto de R$ 2.644,08 e o valor que eu paguei então, o líquido, foi de R$ 10.576,32. Foi esse o valor total que eu paguei no curso. Eu paguei ao longo desses 2 anos, né, parcelado. A última parcela veio agora em dezembro de 2022, no valor de R$400, 400 e poucos reais. Eu dividi no cartão assim, não pegou todo o crédito do cartão, né? Era tipo uma mensalidade mesmo de faculdade. E aproveitando esse gancho do financeiro, eu já vou falar um pouquinho sobre o suporte aqui que nós temos na pós-graduação. Eu tive algumas vezes pedi suporte e foi muito bom o suporte que eu pedi. Então, quais foram as vezes, né? Algumas vezes meu cartão não passou, eu não sei se estourou o limite. Eu acho que foi uma vez estourou o limite, outra vez eu tinha perdido o cartão. Ou eu tinha cancelado o cartão, aí eu pedi um novo, né? Aí tinha que colocar um novo número do cartão, né? E aí devido a isso atrasou a parcela e tal. E aí eles mandaram e-mail avisando, mandaram mensagem no WhatsApp avisando. E aí eu consegui conversar, contornar e não me cobraram juros. Então isso daí foi bem legal. O suporte, em suma, eu acessei pelo WhatsApp. Então você manda mensagem no WhatsApp lá da PUC. E aí tem um robozinho, você fala qual categoria você quer e pronto. Também pedi suporte referente ao TCC, mandei o TCC de maneira errada lá num botão lá no link errado, né? Porque tem uma parte da usabilidade aqui que não é tão boa, depois eu vou falar sobre isso. E aí eu mandei errado, eles me ajudaram. Também quando eu precisei do acesso à biblioteca deles, também mandei um e-mail, me responderam super rápido. Quando eu precisei da carteirinha de estudante, né? Eu precisei... Não, foi alguma coisa do comprovação, né? O comprovante. O comprovante é praticamente automático. Você pede lá, enfim, já recebe automático. Muito rápido também. E às vezes que eu conversei com um ser humano lá através do WhatsApp, também tive uma resposta rápida e resolveram o meu problema. Então essa questão do suporte, eu tenho bem a falar, assim. Eu tive uma boa experiência com o suporte do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul da pós-graduação. Continuando sobre o curso, para eu me inscrever, eu tive que preencher os dados aqui, foi tudo online, mas eu tive que enviar o comprovante, se eu não me engano foi um comprovante de residência, um comprovante, uma cópia da carteira, né, da CNH, e principalmente eu tive que enviar via correio uma cópia do meu diploma de tecnólogo, né, de design gráfico. Então eu tive que mandar. Claro que eu mandei tudo no mesmo documento, né, mas eu tive que mandar. Eu não lembro se eu tive que assinar alguma coisa e mandar também. Isso eu não lembro, mas acabei mandando
via correio, tá? Então foi parte cadastro online, parte esses comprovantes eu tive que enviar via correio. Sobre a duração do curso, né? O curso dura praticamente 2 anos e aí eles vão disponibilizando as aulas de forma gradativa. Pelo menos no meu caso não disponibilizaram tudo, então você acessa, por exemplo, nesse mês aí tem as aulas, sei lá, de ubiquidade, de design centrado no usuário, e aí eles têm a data lá para você acessar as próximas aulas dos próximos módulos, né? Também tem data sobre prova, então todos os módulos têm provas para fazer, você faz essas provas também todas online. Todo o trabalho que você tem para fazer, né? Provas, TCC, você faz tudo online. Sobre o número de matérias, se eu não contei errado aqui, são 23 matérias, porque tem mais 2 aqui que são referente a TCC, né? O projeto aqui explicando TCC e uma orientação de TCC. Então, se eu não contei errado, são 23 matérias do curso de pós-graduação. Nem todas realmente precisaria ter, é fato, mas eu até entendo, né? Porque eles devem ter uma carga horária a se cobrir, a cumprir, na verdade, aí exigências do MEC, etc. Mas tem algumas matérias que realmente poderiam ser retiradas, né? Que não faria tanta diferença assim. São interessantes, mas, né? Por exemplo, tem projeto de carreira, vida e autoconhecimento e realização. Tem uma outra matéria aqui, ó, empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? Enfim, talento pessoal. Então, tem umas 3 matérias, 3 ou 4 matérias aqui que talvez daria para tirar. Sim, não são matérias que, nossa, você não vai aprender nada. Você vai aprender alguma coisa, mas também, tipo, não tem tanto a ver com a temática, né, da pós-graduação. Talvez seja mais alguma coisa para preencher realmente o número de aulas que precisa ter aqui no curso. No restante das aulas tem bastante coisa, então tem Lean UX, Agile UX, liderança em UX, design centrado no usuário, service design, acessibilidade, tem a parte de UI aqui, né? A parte de prototipação, tem a parte de design system, tem UX Writing, tem Visual Analytics, Design Visual e Arquitetura das Informações, interfaces conversacionais, enfim, tem bastante matéria mesmo relacionada a UX. E aí, sobre as matérias é isso. Se você quiser conferir a grade curricular, acesse o site da PUC, né? Lá que tá descrito certinho. Sobre os professores, né? Basicamente é um pouco dividido, assim. Tem professores mais acadêmicos, então tem professores PhD, como o Lully. Tem professores mais midiáticos, né? Que não necessariamente deixam de ser acadêmicos, tipo o Donald Norman, tem o Flávio Augusto, né? Na parte do empreendedorismo, enfim. E tem um pessoal de mercado também, né? Então, tipo o Paulo Mello, por exemplo, que é o professor, eu acho que de ubiquidade das coisas. Tem uns professores que produzem conteúdo aqui que vocês devem conhecer, como o Marcelo Salles, da aula de acessibilidade. Tem a aula do Rodrigo Lemes, que é a parte já indo pro TCC, né? A aula do Lemes é do projeto de experiência, projeto em User Experience, né? Enfim, eles mesclam, assim, pessoas do mercado, pessoas da academia e também esses grandes nomes, né? No caso da aula do Donald Norman, que é uma coisa que chama a atenção, né? É uma entrevista, na verdade. É uma grande entrevista ali com o Donald Norman, que dura, eu acho que 2 horas ali, né? Dividida em meia hora cada aula. Bom, sobre as aulas. As aulas são todas gravadas, não tem nenhuma aula ao vivo. Pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma. As aulas têm duração média 50 a 40 minutos, são todas em vídeo. E aí elas têm legenda. Todas dá para acelerar o vídeo, né? Então você pode acessar ali em 1.5, 2.0, eu fiz isso muito. As aulas dos professores, em média, cada professor dá 4 aulas de 40 minutos, mais ou menos, 4 aulas de 40 a 50 minutos, como eu falei. Então é uma coisa bem, bem extensa mesmo, que até eu acho que poderia ser dividido de uma maneira mais
mais repartida, né? Poderia ser um pouquinho menor, eu acho, algumas coisas, né? Acabou sendo um pouco prolixo. Várias aulas acabaram se estendendo ali que eu acho que poderiam ser otimizadas. Sobre as aulas, tirando a aula do Donald Norman e do Flávio Augusto, e tem uma outra também que está num ambiente diferente, né? Que no ambiente deles, inclusive a aula do Donald Norman é uma entrevista, né? Não é uma aula ele explicando pra gente, é uma entrevista. Uma pessoa pergunta pra ele e ele vai respondendo. Sobre o restante das aulas eles fazem na própria universidade, né, da PUC. Então tem um ambiente lá de gravação e aí tem até um vídeo introdutório, o professor entrando, tipo como se fosse um super-homem, assim, sabe, um herói e tal. É interessante a introdução deles. Aí o professor vem e discorre sobre o conteúdo, fica uma TV atrás com o slide do professor e o professor vai falando na frente. O ponto ruim é que eles não dão nenhum momento full, uma visão full no slide, então é só o professor mesmo falando, não tem mudança de câmera praticamente, isso torna um pouco monótono. E aí também a tela não tem como você ler, né? O slide não tem como você ler, mas tem um botãozinho lá para você baixar material, né? E aí você pode ver tanto o slide do professor quanto um resumo da aula. Você clica em material de apoio, aí você vê o slide do professor. Eu, como assisti sempre pelo PC, eu deixava o slide de um lado, deixava a aula do outro. Então o professor ia falando, eu ia passando, né? Mas é uma coisa, realmente eles poderiam exibir de uma melhor maneira, pelo menos na minha opinião, o conteúdo do professor. E as aulas são um pouco cansativas. Tem realmente 1 hora de aula ali. Pô, tem aula que realmente é um pouco mais maçante, então eu colocava 2.0 mesmo e assistia, parava, voltava, porque até alguns assuntos mais complexos assim era um pouco difícil, tá? E também depende do ritmo do professor, né? Tem professores que acabam tendo um ritmo mais lento e ficava um pouquinho complicado. Ó, logo eu, que faço vídeo longo, tô falando isso. Bom, indo mais sobre as aulas é isso. Como eu disse, né, tem legenda, dá pra acelerar, enfim, dá até pra você ver por tópicos também, por capítulos, né? Também tem o Play lá, que parece o Play muito do Vimeo, divide por capítulos também, muito bom isso daí. Sobre os testes, né? Todos os módulos, todas as matérias têm testes, aí você tem uma data para responder, você clica lá em teste online, aí você dá início, todos os testes você tem uma nota uma nota mínima, né, para passar. Se eu não me engano, a nota era 7, acho que era 7. Eu tinha que conferir aqui, desculpe. Mas são 10 questões. Você tem tentativas, 4 tentativas para poder fazer. E 2 horas, né, em cada teste. Então assim, você clicou em iniciar o teste, você tem 2 horas para responder. Aí se você errou, se você não cumpriu a nota, você tem mais 3 tentativas, tá? E ainda você tem o teste online de recuperação. Então, esses testes online, eles ficam disponíveis por um tempo específico, né? De tal data a tal data. Se você perdeu essa data, você pode fazer o teste online de recuperação. Também, se você foi reprovado, né? Se você não conseguiu bater a nota, você pode fazer o teste online de recuperação. E aí, o teste online de recuperação também funciona da mesma maneira. E aí, você tem que fazer 8 pontos para poder passar nessa parte de recuperação. E você tem 5 tentativas. Também funciona da mesma maneira. Começou o teste, tem 2 horas para responder. O teste é totalmente online, são perguntas de múltipla escolha e claro que você pode utilizar, né, de apoio, de consulta. Então você baixa os materiais do professor, enfim, se quiser consultar na internet você consegue consultar porque é tudo online, enfim, não tem como eles controlarem isso. Sobre o nível das perguntas, não são tão fáceis assim para você fazer. Tem algumas perguntas assim que eles realmente que você só vai conseguir responder se você ver a aula mesmo, nem se você fizer uma consulta no PDF que eles estão como resumo das aulas, nem no PDF do slide do professor às vezes você consegue, porque é uma coisa que o professor falou. Então tem essa questão aí, mas no geral não é uma coisa de uma dificuldade imensa, né? Então, se você assistir a aula, no mínimo você vai conseguir fazer o suficiente para poder passar com a nota mínima ali, tranquilo. Tá? E se você errar uma vez, você anota qual que você errou ali, volta,
Porque as perguntas elas vêm de forma aleatória, mas tem um limite, né? Então, a um determinado momento elas acabam se repetindo. Então, só você prestar atenção que dá para fazer. E aí a gente cai no TCC. E como que é o TCC, né? Eles te dão primeiro um módulo explicando como que você pode pesquisar, etc. Tem a própria biblioteca da PUC que eles recomendam. Aí eles te dão um modelo também no Word para você seguir aquele modelo, né? E aí o modelo ele é dividido entre, deixa eu até pegar aqui para mostrar para você. Então esse documento ó, é dividido em introdução, descrição do caso a ser estudado, questão de pesquisa, objetivo de estudo, referencial teórico, metodologia, descrição do caso, análise do caso, considerações finais e claro que as referências. Esse é o modelo aqui do TCC que eles mandam pra gente, aí você tem que seguir, preencher, obviamente, cada um desses tópicos, seguindo também aqui os padrões, né, a BNT, etc, mas já vem formatado aqui o Word, basta mandar para eles, inserir o conteúdo aqui e seguir o mesmo estilo. Então você tem que fazer uma pesquisa, né? Primeiro você define qual tema você quer, eles listam para você os temas, né, tipo UI Design, UX Research, você escolhe qual tema que você quer, aí você começa a fazer o estudo, começa a fazer essa pesquisa, faz o seu TCC com base nessas orientações que eles passaram no módulo anterior e submete esse arquivo. Vai ter um professor que vai te acompanhar, que vai ser o seu tutor, e aí ele vai passar as correções que são devidas para você realizar, onde você errou, onde você acertou, e depois você poder enviar o trabalho final. Então você vai enviando prévias para ele do trabalho, até ele dar 100%, e aí você envia o trabalho final, e o seu objetivo é alcançar a nota 7. Alcançando a nota 7 de todos os professores, né, porque eles enviam para um colegiado, né, aí você consegue realmente ser aprovado nesse curso, ter o seu diploma de pós-graduado. Sobre o TCC, o meu TCC, por exemplo, não foi muito longo, não foi muito extenso. Eu tenho aqui, ó, 47 páginas já com referências. Então, na média da galera, eu também vi isso daí. Não é um TCC muito denso, né? Um TCC que exige muito. Na verdade, você precisa cumprir os tópicos ali e fazer de forma certa, né? Seguindo as orientações do professor. Na média mesmo que eu vi, ficou nisso daí, 40, 50 páginas, o TCC da galera. Por que eu tô falando da média, assim, da galera? Porque tem grupos no WhatsApp, né? Nós temos 2 grupos no WhatsApp. Nós temos o grupo oficial que eles criaram, da PUC, e temos o grupo dos alunos também, que aí você sabe que aí já é a Deep Web, né? E aí o pessoal compartilhava, se ajudava bastante também, tirava dúvidas. Nessa parte de pesquisa, né? O pessoal mandava pesquisa dentro dos grupos, falava, pô, responde aí a minha pesquisa e tal. Aí a gente lá respondia, ajudava o amiguinho. Então tinha bastante interação mesmo, o pessoal se ajudava bastante. E aí eu consegui pegar referências das pessoas que estavam fazendo TCC também para poder fazer o meu. Sobre o tempo, foram 6 meses para realizar o TCC que eles deram, se não me falha a memória, porque eu acho que foi mais. Eu não cumpri o prazo, certo? Então eu atrasei o TCC e aí eu tive que pedir um tempo a mais. Então paguei uma extensão a mais. Essa extensão de tempo, que foram mais 3 meses, né? Porque era para entregar em setembro, e aí eu não consegui entregar em setembro, aí eu tive que estender. Para esse caso eu tive que pagar mais uma mensalidade, então eu paguei uma mensalidade a mais para poder estender o prazo e poder entregar o TCC, tá? Mas eles deram um bom tempo mesmo para fazer. O TCC não é uma coisa muito complexa, até menor se comparado com um curso de graduação ou até mesmo mestrado que eu já vi, mas mesmo assim eu acabei me complicando com as datas, não consegui entregar e eu tive essa opção de estender. Ah, e tem o teste final. Antes de você fazer o TCC, ou enquanto você está fazendo o TCC, enfim, né? Eles liberam o teste final. E esse teste final, você tem que habilitar a sua webcam. Então fica ligado à webcam. Esse é o único teste
onde eles solicitam isso. Então você tem um sisteminha lá que você habilita a sua webcam e aí você tem que fazer o teste final. O teste final, ele é composto por perguntas de todas as matérias, né? Não sei se de todas, ou pelo menos da maioria delas, né? E aí você tem que responder e também garantir a sua nota. Também você tem 2 horas para fazer, também é de múltipla escolha, também são 10 perguntas. Esse é o teste final, que é um grande resumão. Esse é o único que você tem que habilitar a câmera. No resto você não precisa habilitar o webcam, tá? Para fazer os testes. O teste também você vai fazer consulta, né? Porque assim, não tem como eles controlar. Por mais que tenha o webcam aqui, você vai fazer com consulta, né? Enfim. Então essa questão, enfim, fique tranquilo, tá? Você tem 2 horas, que é um tempo mais do que suficiente para fazer. E você pode pegar as matérias aí que eles passaram, os materiais, e pesquisar e fazer a sua maneira. Sobre a interação com os professores, praticamente não teve. Eu não tive nenhuma interação com o professor, só com o do meu TCC mesmo. E tudo através de texto, né? Não teve nenhuma resposta, tipo um vídeo de perguntas, nada. Abaixo de cada aula tinha uma parte de comentários e dúvidas. E aí você poderia responder e comentar lá. Só que eu não utilizei. Eu vi o pessoal utilizando, meio que reclamando lá, e eu vi mais o pessoal da própria PUC respondendo. Não lembro de ter visto o professor respondendo nessa parte lá. Então, interação com o professor é praticamente nula. Eu não tive. Se alguém que fez o curso teve aqui interação com o professor sem ser do TCC, deixa aí. Mas eu não tive e também achei confusa essa parte. Sobre a interface aqui da PUC, né? A PUC utiliza um sistema do UOL. Eles têm uma parceria com o UOL Ensino, UOL Tech, alguma coisa assim. E aí a interface, bom, eu acessei só pelo PC, não acessei pelo celular. Então, pelo celular, acredito que a interface deve ser ruim, mas não acessei. Então, não posso falar com certeza. Mas pelo que eu imagino, pelo que eu vi do desktop, acredito que seja ruim. Bom, a interface tem um menu à esquerda com as matérias. À direita, né, fica a aula do professor e ainda tem um submenu que está escrito parte de aulas. E aí nessa parte de aulas fica dividida as aulas dos professores, né, que são aquelas aulas de 40 minutos que eu falei para você. A interface é um pouco ruim. Assim, não é das piores, porque eu já utilizei interface pior, Blackboard, etc. Já utilizei interface pior em faculdades, né? Até subindo aulas. Mas também não é das melhores. E pelo celular me parece que deve ser complicado. Imagino eu. Tem alguns erros de usabilidade na própria interface. Por incrível que pareça, é um curso de UX que a interface tem erros de usabilidade. Assim, erros grosseiros, sabe? Inclusive na parte de você submeter o TCC, por exemplo, confunde ali, fica 2 botões iguais, né? Eu até subi o TCC no local errado porque me confundi, né? A área que você conversa com o professor, orientação, é um menuzinho lá, tá escrito apagado, enfim. Tem vários erros de design nessa interface, não é uma interface que tem boa usabilidade, não é uma interface agradável, a interface, a área onde a gente acessa. Tem várias opções, né? Você pode baixar material, os PDFs que eles passam de resumo são bem legais. Você pode utilizar tanto a versão interativa quanto o PDF que você pode baixar, que não é interativo, obviamente, mas está tudo lá e você pode até imprimir. Tem os slides do professor, tem uma parte de criar anotações, tem essa parte de comentários e dúvidas, mas no geral a interface é ruim. Tem todas essas funcionalidades, mas são complicadas de acessar, de entender, não são fáceis e você demora um tempo para se acostumar. Então, em questão de interface, não é a pior da vida, porque eu já utilizei outras piores, mas é um pouco ruim sim. Bom, e sobre o curso é isso. Essas são as informações. Tentei passar para você aqui o máximo. Se tiver alguma dúvida, manda aí. E agora eu vou dar minha opinião. Será que valeu a pena? Valeu a pena, no geral valeu a pena. Foi um bom custo-benefício. Vários pontos a se ressaltar, realmente. A interface não é das melhores para você acessar. Creio que acessando pelo celular não deve ser legal. A interação com os professores não tem. As aulas são todas gravadas.
A parte de dúvidas, então, é respondida realmente mais pela equipe lá da PUC. Algumas pessoas relataram problemas com os professores do TCC, que demoravam para responder, que respondia assim, acolá. Eu não tive esse problema, mas também eu mandei o TCC mais tarde, né? Às vezes o cara já não tinha mais trabalho. As aulas foram bem gravadas, né? Tem uma estrutura ali, mas acho que dava para ser otimizada algumas delas, tanto na parte de edição quanto na parte de conteúdo. Alguns conteúdos poderiam até ser retirados, né? Talvez. Realmente, em alguns pontos ficou um pouco maçante, um pouco excessivo. Acho que é isso. É um curso bom. Eu aprendi, vai somar para o currículo. E valeu o investimento. Espero ter te ajudado. Me segue aí no Instagram, segue no LinkedIn. Quando eu tiver o diploma, eu mando aí para você. E se faltou alguma coisa também, se você fez o curso, enfim, deixa aí nos comentários. Como eu falei, várias pessoas aí meio que famosinhas que produzem conteúdo fizeram também esse curso. Esse curso fez um marketing bom na época, né, para divulgá-lo. E, assim, atendeu a expectativa. Entregou realmente o que prometeu. Salvo esses pontos que poderiam melhorar, que tornariam a experiência melhor, né? Foi uma experiência boa. Foi isso. Se você quer fazer o curso, tá o link aqui na descrição. Você vai ter esses 12% de desconto. E, como eu falei, né? Para currículo, para conhecimento, ajuda sim. Eu espero que eles otimizem, né? Afinal, eu tô na primeira turma, nas primeiras turmas, né? Espero que eles melhorem em todos esses quesitos que eu falei e em outros que eu nem apontei aqui porque me faltou, enfim, tive algum lapso, não falei. Se você quiser também conferir outras graduações, tem o link do Quero Bolsa. E se você gostou do vídeo, deixa o like, ajuda aí. Se inscreva no canal e ative as notificações. Você pode ser membro do canal bem baratinho. Segue a gente no TikTok, no Instagram. Tem o blog tifaldesign.com.br com muito conteúdo pra você. Vou indo nessa, estudar e galuxo sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.